Diretamente no meio de um dia de escola entediante, uma esfera preta massiva surge no teto e instantaneamente transforma um colega de classe em um monstro horroroso, dando início a um jogo de sobrevivência apocalíptico total. Apenas alguns minutos antes, Jin e seu amigo Lee estavam se queixando de um dia de primavera estranhamente congelante, brincando sobre um antigo mito de que o céu fica com ciúmes das flores desabrochando e as congela até a morte por desfeita. De repente, um clarão de luz cegante atinge a sala de aula. O sinal do celular cai para zero e eles avistam uma criatura dentada bizarra do lado de fora disparando energia pela boca. Antes que qualquer um possa processar o monstro do lado de fora, uma esfera preta aparece no teto da sala de aula. Uma garota congelando começa a rabiscar freneticamente em seu caderno e a cantarolar a palavra LOL repetidamente até que sua mandíbula se desencaixa e ela se transforma em um pesadelo literal. O caos total se instala enquanto o monstro prende um garoto no chão e a esfera preta age como um buraco negro sugando seu corpo inteiro para dentro. Enquanto esse massacre interno está acontecendo, alguns valentões da escola estão do lado de fora, forçando um garoto espancado a andar até lá e cutucar o monstro por causa de uma aposta. De volta ao lado de dentro, Jin e uma garota aterrorizada chamada Kim se arrastam pelas bancadas quebradas, se esquivando de garras e assistindo a um professor ter seu braço arrancado antes de se esconderem em um armário. Eles quase são pegos quando Jin tenta dar uma espiada, mas o monstro desaparece de repente. Acontece que a criatura direcionou sua agressão para o garoto intimidado do lado de fora no momento em que ele finalmente a tocou, desencadeando uma enorme explosão na parede enquanto o monstro salta do terceiro andar direto em direção a ele. Sobrevivendo à explosão, Jin, Kim e Lee se reagrupam e percebem que ficar esperando pelo exército é uma péssima ideia. Esperando por um helicóptero de resgate, eles correm pelas escadas até o teto apenas para dar de cara com os valentões. Lee olha para a cidade e vê outro monstro em um prédio distante engolindo alguém inteiro, percebendo instantaneamente que este não é um incidente isolado, mas um apocalipse global. O valentão líder, Tuco, ignora completamente a gravidade da situação e dá um tapa em Kim por entrar em pânico, desencadeando um impasse que é interrompido de forma incrivelmente curta quando Jin avista outra esfera preta flutuando logo atrás do bando. Jin grita para todos correrem bem no momento em que outro estudante congelando se transforma, esmagando instantaneamente até a morte. Todos correm em debandada para a porta de saída, mas o novo monstro corta o caminho de Jin, batendo-o com força contra a grade do teto e deixando-o completamente indefeso no chão logo à sua frente. A criatura estava bem na frente de uma garota e dele. Kim estava paralisada enquanto todos corriam. Lee apareceu ao lado dela dizendo para se acalmar e logo depois decidiu que encontraria uma maneira de lidar com isso. Ele só saberia se funcionaria tentando. De repente, a garota de casaco jogou algo na mão de Lee. Ela disse que era caro e que era melhor ele devolver. Ele olhou para o objeto em sua mão. A garota que estava na frente da criatura estava paralisada, chorando. Jin estava gemendo de dor. A garota estava tentando se convencer de que era tudo um sonho quando, de repente, um passo pôde ser ouvido. Era Lee gritando para a criatura morrer até que ele parou. Então a garota pôde ser vista sendo erguida no ar e arremessada contra o chão com toda a força. Sangue voou na frente de Jin e na frente de Lee. A criatura já estava começando a erguê-la novamente, mas desta vez em direção à sua boca. Lee ficou horrorizado com o que estava vendo, e logo depois a garota foi devorada. Lee estava começando a tremer. A garota estava sendo sugada bem na frente dele e então ele deixou cair o taser em sua mão, mas de repente a garota de casaco o pegou dele. Jin ficou tão atônito que chegou a gaguejar. A criatura ficou ali com um olhar vazio, sem entender nada. Então ela avançou em direção à criatura com o taser, mandou ela engolir aquilo e cravou o taser diretamente na perna da criatura. A criatura começou a repetir Lu infinitamente. De repente, a bola preta em sua cabeça começou a se expandir. A garota de casaco olhou para a criatura e disse: "Caramba!" Então vários espinhos dispararam em todas as direções, eles atingiram algumas das pessoas próximas. A garota deixou cair o taser e estendeu a mão, pois aparentemente tinha sido atingida. Um garoto chamou seu nome Ji. Os espinhos estavam bem diante dos olhos dela, mas ela não tinha sido atingida. Lee mal tinha sobrevivido também, então ele gritou perguntando se Jin estava bem. Os espinhos foram puxados de volta. Eles tinham passado diretamente ao lado de Jin. Lee disse para ele não se preocupar com isso, apenas corra. A criatura ainda estava parada ali. Jin olhou para trás perguntando se ela estava morta e depois perguntou a Ji por que ela o estava ajudando. Ela respondeu que ele a tinha salvado primeiro. Todos já estavam perto da saída, mas Kim disse para eles olharem para trás. A criatura estava puxando uma espécie de tentáculo de suas costas. Lee continuou repetindo que eles estavam todos perdidos, então os dois aceleraram. Lee perdeu a paciência com a lentidão com que estavam se movendo. A criatura balançou o tentáculo na direção de todos. Lee segurou o colarinho de Jin e disse para os dois relaxarem. Então ele jogou os dois pela porta com tudo o que tinha. O tentáculo tinha passado logo atrás dele.
Ele segurou a maçaneta da porta e bateu a porta com tudo o que tinha. Ele pressionou a cabeça contra a parede, dizendo que aquilo tinha sido por pouco. O garoto ao lado de Kim estava sem palavras. Jin então disse que era exatamente por isso que ele tinha escolhido o auditório e não o teto, e perguntou para onde todos tinham ido. Kim não tinha ideia, já que todos tinham se espalhado como loucos. Lee ajeitou suas roupas e perguntou a Jin se ele queria alguma ajuda. Então, de repente, um som veio de trás dele. Jin e Ji se assustaram, enquanto o outro garoto já estava saindo em disparada. Lee gaguejou perguntando se era um monstro. O garoto já estava nas escadas perguntando se Ji não ia. Lee considerou a possibilidade de ter trancado pessoas do lado de fora. Elas não morreriam por causa dele, certo? Jin disse a ele que não havia ninguém vivo lá fora, como ele tinha visto claramente, e então uma batida forte atingiu a porta. Ji disse para todos correrem e todos começaram a correr. A porta já estava sendo esmagada pela criatura. Jin perguntou a Lee para onde eles estavam indo agora. Então a porta explodiu completamente e atingiu a parede bem na frente de Jin e Lee. Enquanto Lee estava assustado, Jin olhou para a porta, mas não havia nada lá, apenas as pessoas que tinham sido mortas. Então fomos levados para fora, perto da grade. Tuco levantou a cabeça lentamente para olhar ao redor. Jesse perguntou se aquela coisa tinha ido embora e Tuco respondeu que não. Eles olharam para a criatura e se perguntaram o que diabos ela estava fazendo ali. Então Tuco notou um movimento estranho. A criatura estava erguendo a mão e então a cravou na porta. Os dois se assustaram com o movimento. Tuco estava encostado na unidade solta do ar-condicionado e a criatura ouviu o som. Tuco quase caiu, mas então ele notou algo pior. A criatura colocou a mão inteira na grade e se ergueu procurando de onde o som tinha vindo. Tuco estava implorando para que ela fosse embora, de volta ao nosso grupo completamente perdido. Ji disse que achava que eles deveriam ir para a sala multiuso. O garoto disse que era uma boa ideia e perguntou o que o Sr. Lee achava. Jin perguntou quem era aquele cara e Lee perguntou se ele não era amigo de Jin. Enquanto isso, o professor estava em seu carro rezando o Pai Nosso. Ele estava nervoso, mas continuou rezando. O carro já estava virando em direção à saída. A criatura lá no campo ouviu o som do carro e olhou para o carro saindo da escola. O velho ainda estava rezando. Ele estava prestes a chegar à saída e bem quando estava prestes a terminar sua oração, pôde ver no espelho retrovisor a criatura avançando. Ele gritou desesperadamente, chamando-a de Satanás. O pneu do carro desviou de repente e ele bateu em algo. Era uma árvore logo à frente. Sua cabeça estava zumbindo, mas então ele olhou de volta para o espelho retrovisor e não havia nada lá. De repente, a criatura saltou em cima do carro. Ela caiu com força, esmagando o teto e então ergueu sua garra e a cravou no carro. O som de múltiplos golpes consecutivos pôde ser ouvido. De volta à escola, algumas pessoas estavam do lado de fora. O garoto do casaco roxo disse para alguém esperar ali um momento. A garota de óculos perguntou por que aquele monstro estava naquele carro. Então a criatura desceu e o carro ficou completamente destruído. A garota continuou observando. Ela olhou e percebeu que talvez aquela criatura estivesse protegendo aquela coisa estranha. De volta à sala multiuso, Kim já estava abrindo a porta, perguntando se havia algum monstro lá dentro. Tudo parecia bem. Lee e Jin se sentaram para descansar. Ji disse que aquela porta não podia ser trocada. Lee perguntou se trancá-la faria alguma diferença depois do que ela tinha visto. Kim sugeriu que talvez pudessem escorar uma vassoura contra a porta. Jin suspirou, dizendo que parecia que eles precisariam ir para uma sala de aula próxima. Então ele notou algo. Antes de terminar a frase, ele olhou para sua mão e percebeu que tudo isso era real. Ji bateu na parede para tirá-lo daquilo e depois perguntou como ele sabia que aquele monstro ia aparecer no teto. Ele olhou para ela e tentou formular uma resposta. Ele disse que tinha visto uma pessoa se transformar em um monstro antes, e depois explicou que quando isso acontecia, uma bola preta aparecia na cabeça dela. Lee perguntou se era a bola preta no topo da cabeça do monstro, e Jin confirmou. Ele continuou explicando que quando uma bola preta aparecia, elas ficavam pálidas e começavam a tremer enquanto murmuravam. Kim disse que aquilo era loucura. O garoto lá atrás perguntou qual era o critério para se transformar em um monstro. Jin respondeu que não sabia. Talvez fosse aleatório. Lee pediu para ele repetir aquilo e disse que tinha visto. Tinha acontecido no teto. Ele não tinha visto claramente, mas a pessoa disse que estava com frio e muito ansiosa. Ji concluiu que os sintomas antes de se transformar na criatura eram a esfera preta e sentir frio. Kim perguntou quantos mais havia dentro da escola. Lee disse que a única coisa que podiam fazer era presumir que os dois que tinham visto eram todos eles. Jin disse que o pior cenário era um deles se transformar em um monstro e que se algum deles sentisse frio ou sintomas de ansiedade, deveria falar honestamente. Kim perguntou o que aconteceria se ela dissesse algo assim. Lee respondeu que obviamente eles correriam, já que era a única maneira de sobreviver. Ji disse que o método mais seguro era correr antes que se transformassem. Então ela disse que eles estavam começando por aquele lado. Jin começou a fazer uma série de perguntas. E quanto ao banheiro e à comida? O garoto disse que realmente precisava ir agora. Kim disse que eles estavam longe dos monstros, mas não tinha certeza se era seguro ir lá fora. Lee disse que o banheiro era perto.
certo, então vá e volte rápido e ficaria tudo bem. Lee perguntou o que mais poderia dar errado agora. Ji perguntou se eles deveriam realmente abrir. Lee respondeu que eles deveriam deixar o cara usar o banheiro e então segurou a maçaneta. A porta ainda estava fechada, mas então lentamente foi aberta. Lee colocou apenas a ponta do rosto para fora e se assustou com o que viu. Era a bola preta, uma espécie de gosma misturada com uma criatura no meio do corredor. O garoto então perguntou se Lee poderia ir com ele ao banheiro. Lee disse para ele calar a boca se quisesse viver. Kim e o garoto ficaram completamente paralisados. Jin não conseguia acreditar que o monstro tinha vindo desde o teto. Ji perguntou o que era aquele som. Lee disse que achava que tinha ouvido algo. De repente, a criatura explodiu e começou a se dissolver. Kim perguntou se não era melhor fechar a porta. Lee ficou quieto encarando a entrada. Então Lee disse: uma pessoa, na verdade, o monstro. Ele pensou que o monstro tinha voltado a ser uma pessoa. Jin não conseguia acreditar e disse que não fazia sentido. Ji já estava na fresta da porta olhando. Ela viu uma pessoa deitada envolvida em veias. O garoto gaguejou, perguntando a Ji se era realmente uma pessoa. Ela disse que definitivamente parecia uma, mas estava infectada de alguma forma, e parecia que algo estava infectado também. Kim perguntou se era contagioso. Jin estava suando frio, percebendo que as pessoas ainda podiam estar vivas. Lee disse a ele que na prática sim, mas ele não estava pensando em dizer que queria salvá-las, estava? Jin explicou que tinha visto em um filme de zumbi uma pessoa que não se transformou mesmo depois de ser mordida. Enquanto Lee tentava entender, Jin continuou explicando que talvez fosse porque elas tinham anticorpos extremamente raros. Ji disse que aquilo na verdade fazia sentido, e que o fato de se transformarem de monstro de volta para uma pessoa significava que havia uma maneira de reverter isso. Kim perguntou se, sabendo desse método, eles poderiam transformar os monstros de volta em pessoas. Lee então perguntou se o que elas estavam dizendo era que, se ele não as salvasse agora, se arrependeriam mais tarde. Jin, com um olhar, respondeu que era exatamente isso que ele queria dizer. Ji disse para eles agirem e decidirem rapidamente. Ele concordou com ela e se moveu rápido. Então a porta da sala multiuso foi aberta lentamente. O garoto estava aterrorizado, se perguntando e se fossem um monstro disfarçado de pessoa. Kim mordeu o lábio em silêncio e depois se perguntou se todos ficariam bem. Lee tinha feito uma regra: quem corresse morreria sozinho. Jin disse que entendia e disse para eles olharem para frente, pois a pessoa poderia se transformar. Ji perguntou se o ferimento do teto estava melhor, pois aquilo poderia ser um problema se eles não pudessem correr. Ele disse que não estava tão ruim, mas a coisa mais importante na opinião dele era que aquela coisa não parecia viva. Lee disse para um deles acordar a pessoa. Jin respondeu: ele era o mais próximo. Ele o chamou de idiota e então decidiu ir ele mesmo. Ele já estava estendendo a mão em direção à pessoa quando Jin disse para ele ter cuidado. Lee se virou e disse para Ji pegar o taser por garantia. Ji respondeu que o tinha perdido no teto, mas Jin o tinha pegado. E então ela agradeceu a ele, dizendo que tinha sido modificado ilegalmente e era muito caro. E enquanto a mão de Jin estava estendida, Ji disse para ele jogá-lo fora. Ele poderia ser eletrocutado se o usasse porque estava quebrado. Lee disse para Jin lhe dar o taser e depois o jogou sobre a pessoa. Atingiu a pessoa e nada aconteceu. Jin perguntou por que ele tinha feito aquilo e Lee respondeu que estava verificando se haveria reação. Ji disse para os dois se afastarem, pois ela iria checar o pulso. Então ela se ajoelhou e se aproximou lentamente. Os dois estavam aterrorizados logo atrás dela. A mão de Ji estava prestes a alcançar o pescoço. Aquele uniforme era familiar para ela. Ela se lembrou de Beck, o garoto estranho. Eles eram amigos e costumavam andar juntos. E então ela estendeu a mão com a esperança de que ele estivesse vivo, quando de repente ele se virou para ela com uma expressão bizarra. Enquanto Ji encarava a criatura, ela se perguntava em sua própria mente o que tinha acontecido com ele. Alguém puxou o casaco de Ji e a arrastou para longe. Lee gritou, perguntando se ela não estava voltando ao normal. Jin disse para todos se afastarem. Ji notou que a criatura tinha tossido, o que significava que estava viva, e então chamou Tai, perguntando se ele podia ouvi-la. Kim disse para eles se apressarem e voltarem. Beck reconheceu quem era. Definitivamente era Tai. Ji não parava de perguntar se ele podia ouvi-la. Ele começou a chutar os pés. Em sua própria mente, ele estava gritando que não queria morrer. Ele continuava chutando, implorando por ajuda. Lee olhou para o lado ligeiramente. Havia algo ali. Ji olhou para Tai no chão. Ele tinha parado de se mover e havia algo estranho saindo de sua boca. Lee não tinha certeza, mas ele parecia morto. Jin então gaguejou, perguntando se ela estava perto dele. Ela respondeu: não exatamente, mas foi interrompida por Beck, assustado, perguntando se aquele era realmente Tai. Logo depois ele percebeu que realmente era ele, e então caiu de joelhos sem conseguir acreditar. Lee o impediu de se aproximar mais. Ele explicou que entendia como ele se sentia, mas ainda era perigoso. Beck não conseguia se controlar, então Jin disse para ele se recompor. Ji estava congelada encarando Tai. Ela percebeu que pouco antes de morrer, ele tinha dito que não queria morrer, e logo depois disso parou de se mover, o que significava que as chances de estar morto eram
eram altas. Jean estava tentando chamar sua atenção enquanto ela analisava algo. Então ela disse que se eles não descobrissem nada, morreriam da mesma forma que ele, e que se fossem lutar contra isso, precisavam saber sobre esses monstros. Lee e Beck pararam por um momento. Ela terminou dizendo que não estava pedindo para eles não irem com ela, apenas para não atrapalharem. Jean começou a pensar. Lee já estava começando a entender o que estava por vir, e então Jean disse que o mesmo valia para ele. Kim estava lá atrás se perguntando por que diabos eles estavam voltando para lá. Ji se agachou e disse que seria ótimo se pudessem encontrar algo como um calcanhar de Aquiles. Jean não entendeu a princípio, mas ela esclareceu que não estava procurando por isso literalmente. Ela queria dizer um ponto fraco. Ele não tinha ideia de como aquilo tinha revertido para a forma humana. Enquanto analisavam Tai, concluíram que Beck provavelmente sabia melhor do que qualquer um deles. Lee não conseguia acreditar. Aquelas pessoas eram absolutamente insanas. E então a noite caiu sobre a escola. Alguém estava cantarolando no banheiro. Beck ainda estava na porta chorando. Ele repetiu o nome de Tai e fechou a porta. Lee e Jean ainda estavam analisando Tai. Lee concluiu que talvez o monstro tivesse cometido um erro. Assim como eles não sabiam muito sobre os monstros também não sabiam muito sobre eles. Ji chegou dizendo que o que ele estava falando realmente parecia uma conversa. Lee disse que então provavelmente era aquela esfera preta sobre a qual vinham discutindo. Kim apareceu de repente gritando. Ela perguntou se eles realmente queriam conversar ali, agindo como se quisessem morrer. Jean respondeu direta e francamente que eles estavam fazendo aquilo porque queriam sobreviver. Beck abriu a porta enquanto Ji dizia que aquela coisa na boca dele devia ter tido algum tipo de efeito secundário para não se transformar em monstro, certo? Beck pediu permissão e disse que queria saber se havia alguma maneira de enterrá-lo, pois não queria deixar seu amigo daquele jeito. Lee perdeu a paciência perguntando se eles realmente iriam lá fora cavar uma cova agora nesta situação. Ji interveio dizendo que se fizessem isso, iriam para a cova junto com Tae, mas não podiam deixá-lo assim. Tinha que haver pelo menos alguma forma de mostrar o mínimo de respeito. Ji olhou para a cortina e perguntou se não seria um pouco melhor se o cobrissem com ela. Lee disse que dentro do possível era o melhor que podiam fazer. E então no corredor entre as salas 1 e 5, Jean estava se perguntando se aquela cortina seria suficiente. Lee disse que sim, então Jean perguntou como iriam tirá-la. Lee disse para apenas puxar. Jean então perguntou se ele já tinha feito isso antes e ele respondeu que definitivamente não. Kim apareceu por trás dizendo que ele não podia simplesmente puxar. Ela explicou que era uma cortina do tipo com argolas e que você só podia remover as argolas do trilho. Logo depois, Jean pegou uma cadeira para subir, mas ao olhar pela janela ficou assustado. Aquela coisa ainda estava lá. Mesmo olhando do segundo andar, ainda parecia muito perto. Ele pensou que era melhor não tocar na cortina, pois o monstro da quadra poderia reagir. Então, de repente, ele escorregou. Ele se assustou e segurou a cortina com força. Logo depois, a argola da cortina se soltou, o que chamou a atenção perguntando o que ele estava fazendo e então ela congelou. Ela viu Lee e Jean gemendo e completamente envolvidos em uma cortina. O ombro de Jean estava doendo seriamente. Lee interveio cobrindo sua boca e disse para ele ficar quieto. Ji já estava segurando Kim pela blusa. Kim não entendia, mas Ji disse para ela falar baixo. Parecia que do lado de fora da janela havia algo lá. A cena cortou para Tuco. Ele estava perguntando a Jessie quanto tempo eles iriam ficar ali. Enquanto conversavam, o caos se espalhava pela cidade. Jessie disse que eles não tinham visto o monstro ir embora. Tuco disse que talvez ele tivesse saído de mansinho e que a essa altura eles morreriam de fome e disse para Jessie dar uma olhada. Jessie olhou para Tuco suando frio. Tuco respondeu que era a vez dele, já que Jessie tinha ido da última vez. A criatura podia ser vista na grade acima deles e eles continuaram discutindo. Então voltamos ao momento em que Jean escorregou da janela. Enquanto ele caía, Lee viu algo na frente deles. A criatura estava escalando o prédio. Ele ficou pálido de medo. E então de volta ao momento em que os dois estavam debaixo da cortina. Lee estava indeciso entre esperar ou correr agora. Jean não tinha ideia de por que ele estava agindo daquele jeito. As duas garotas nem estavam mais lá. Na verdade, elas estavam atrás da porta, inclinando-se ligeiramente para ver a janela. A criatura continuou escalando. Ji perguntou se aquela coisa estava indo embora. Kim quase gritou e percebeu que aquilo nem era uma barata. De repente, Beck apareceu e bateu no ombro dela e ela deu um grito. Kim congelou percebendo o que tinha acabado de fazer, mas do lado de fora a criatura ainda estava indo, e então desapareceu. Ji ficou atônita por aquela coisa não ter ouvido. Enquanto os dois atrás dela estavam enlouquecendo, ela percebeu claramente que aquela coisa não tinha olhos nem ouvidos. Ela concluiu que talvez eles não pudessem ouvir sons.
Mas então, olhando para a janela, a coroa da criatura pôde ser vista descendo ligeiramente. Os três ficaram congelados na frente da janela e de repente a criatura se chocou contra a janela com toda a força. O monstro então atravessou a parede, quebrando-a em pedaços. Kim perguntou o que ela ainda estava fazendo ali. Ji olhou para os dois envolvidos na cortina. A criatura estava quase em cima deles. Lee estava suando frio, pois eles não sabiam se deviam correr ou ficar. Ji congelou, sem saber se os ajudava. Kim estava gritando com ela, perguntando se ela tinha perdido a cabeça. Ji fechou os olhos completamente indecisa. Então ela gritou para eles que, se quisessem viver, não saíssem. Enquanto os dois ainda estavam lá, ela continuou dizendo que iria tentar atraí-lo para longe. E então as duas garotas começaram a correr. Enquanto corria, ela analisava como atraí-lo para longe. A janela era muito estreita para ele passar direto. Mas então ela parou. Ela percebeu que aquilo era inútil enquanto o monstro estivesse preso na janela. Talvez aquela fosse a oportunidade perfeita para escapar. As duas se viraram olhando para a porta. Kim gaguejou, perguntando o que era aquele som. As duas começaram a se aproximar da porta silenciosamente. Ji se inclinou ligeiramente para olhar e então ficou completamente pálida. E assim voltamos 5 minutos antes para Tuco e Jesse. Jesse tinha suspirado. Ele tinha se levantado para checar se aquela coisa ainda estava lá quando de repente eles ouviram alguém perguntando se eles estavam lá. Tuco deu um pulo animado para ver quem era, mas tudo o que pôde ver foi o monstro perguntando se ele estava bem em uma voz humana. Tuco congelou completamente e começou a dar passos para trás. Jesse estava sem palavras ao seu lado quando de repente olhou para Tuco escorregando e então sua última imagem foi dele caindo. Ele gritou o nome de Tuco enquanto ele caía, repetiu seu nome gaguejando uma última vez e então perdeu completamente a sanidade. Sentando-se de volta, a criatura ainda estava lá, perguntando se havia algo errado. Continuava perguntando se ele estava bem, então ele gritou, mandando ela sair dali quando de repente ouviu alguém chamando seu nome lá de baixo. Ele não conseguia acreditar, era Tuco pendurado, pedindo para ele ajudar. Jesse gritou para ele esperar. Tuco disse para ele se apressar antes que o fio começasse a arrebentar. Ele gritou para Jesse que a corda estava quebrando e para se apressar. Jesse não conseguia puxá-lo para cima. Tuco estava aterrorizado. Ele não conseguia acreditar que realmente iria morrer. Enquanto gritava com Jesse, o fio continuou arrebentando até que sua mão começou a escorregar. Tuco chutou desesperadamente a unidade de ar-condicionado com tudo o que tinha, e então o fio arrebentou. Algo atingiu de repente a criatura que estava na janela. Foi a unidade de ar-condicionado que tinha caído em queda livre. A criatura também começou a cair da janela, e então um impacto massivo atingiu o chão. Os estudantes lá embaixo começaram a gritar. De volta a Ji, assustada, olhando pela janela, a criatura tinha desaparecido. Os dois ainda estavam embrulhados sem fazer um barulho. Eles sussurraram quando de repente Ji gritou para eles saírem, chamando-os de idiotas. Kim apareceu ao lado dela perguntando por que ela tinha ido embora. Ji não tinha ideia. Jin perguntou se ela realmente tinha ido. Lee disse que realmente achou que iria morrer desta vez. Então ele disse que tinha havido um barulho muito alto e perguntou o que era aquilo. Ji apenas disse para eles se apressarem. Lee chamou Jin para se mover. Ele ainda estava enroscado na cortina. A cena cortou para a sala multiuso. Os dois estavam tremendo enquanto Kim dizia que eles deveriam encontrar outro lugar. Ji perguntou se esta não era a melhor opção. Kim disse que depois de tudo isso, claramente não. Então Jin argumentou que, ao contrário de outras salas, esta não tinha janelas e o monstro não os ouviria por causa do isolamento acústico. Lee perguntou o que diabos tinha sido aquele som de batida. Soldados tinham vindo resgatá-los? Kim disse que isso seria ótimo, mas eles não tinham visto nada. Ji confirmou que se houvesse soldados, não haveria apenas um som. Lee pressionou a cabeça em concordância, dizendo que talvez os monstros estivessem lutando entre si. Jin respondeu, pelo menos estávamos vivos, e perguntou se havia alguém. Espere, onde estava aquele garoto alto? Todos ficaram em silêncio. Lee disse, todo aquele trabalho que tivemos foi para cobrir aquele amigo dele, então ele poderia estar debaixo de uma bancada. Kim olhou para Ji, dizendo que ele estivesse com eles antes. Ji apenas continuou se perguntando para onde ele tinha ido. A cena cortou para alguém correndo escada abaixo, era de volta gritando desesperadamente até que tropeçou e bateu com o rosto no chão. Ele olhou para trás pedindo desculpas e disse que estava bem, mas olhou para trás e perguntou por que eles não estavam mais lá. Ele não conseguia acreditar. O monstro devia ter pego eles, e então ele começou a chorar incontrolavelmente. Ele pediu desculpas por ser o único que tinha sobrevivido. Então ele olhou para frente tentando descobrir que andar era aquele e decidiu que precisava se esconder caso o monstro voltasse. Ele andou dizendo que iria morrer sozinho e que precisava de pessoas. Ele precisava encontrar pessoas. Uma porta estava se abrindo lentamente. De repente, uma mão estranha apareceu atrás dele. Enquanto ele se perguntava se era o último sobrevivente da escola, a mão foi se aproximando até que ele foi puxado rapidamente, de volta a Tuco na beira da varanda, dizendo que quase tinha morrido.
morrido. O coração de Jesse estava explodindo de ansiedade. Ele não parava de falar enquanto ajudava Tuco a subir, e então ele conseguiu subir para a varanda. Tuco estava completamente sem fôlego. Jesse disse que achava que ele estava morto, mas Tuco mandou ele calar a boca porque estava exausto. Tuco continuou, seu coração ficando absolutamente louco, até que ele se lembrou do que tinha acontecido antes. Jesse gaguejou perguntando o que eles fariam e de repente uma mão apareceu na grade bem atrás da criatura. Uma garota apareceu perguntando se eles precisavam de ajuda. Os dois ficaram brancos encarando-a. Tuco perguntou se ela era uma domadora de monstros. Ela disse que não exatamente, mas este monstro era seguro. Era uma longa história. Enquanto Jesse perguntava se o monstro era seguro, ela os chamou para vir para que ela pudesse explicar tudo. Ainda era tarde no local. O térreo estava cheio de pessoas no chão. A garota começou a se apresentar. Ela era Yang, da turma 1, e perguntou sobre eles. Tuco disse para ela esquecer as apresentações e perguntou se ela tinha matado o monstro. Ela disse que não exatamente, mas achava que ele estava morto. Jesse gritou perguntando se ela não tinha certeza de que ele não estava morto. Tuco disse para ela baixar a voz ou poderia acordar aquela coisa. Ela disse que tinha ficado tão assustada quanto. Quando ela tinha subido, seu coração estava disparado. Obviamente, ela tinha tentado correr, mas algo parecia errado. E então a cena voltou ao momento em que ela estava na frente da porta do térreo. Havia várias pessoas no chão e o monstro estava apenas sentado ali. Ela estava se perguntando para onde diabos estava indo, já que havia outro no prédio em frente, e então ela notou duas pessoas conversando. Eram Tuco e Jesse decidindo qual deles iria checar se o monstro tinha ido embora. Ela não conseguia entender nada daquilo. Aquele monstro não estava se movendo. Ele não tinha aquele núcleo preto como os de antes. E então de volta a ela, explicando que o núcleo preto era como um cérebro para aquelas criaturas. De repente, Tuco a interrompeu com um tapa e disse que não conseguia entendê-la. Jesse perguntou assustado por que ele tinha batido nela. Tuco gritou que eles estavam ali há horas e ela deveria ter vindo mais rápido. Jesse fez uma careta tentando entender o que Tuco estava dizendo, e logo depois ficou furioso com ela também. A garota disse que estava apenas tentando salvá-los. Tuco disse para ela pedir desculpas, já que quase o tinha feito cair e morrer. Enquanto ela gaguejava, Tuco perguntou se ela queria outro tapa e ela imediatamente pediu desculpas. Então ele suspirou e perguntou, e quanto aquele monstro? A garota explicou de forma mais simples. Se não havia bola preta, provavelmente estava morto. Tuco entendeu agora e disse, a partir de agora, se alguém perguntar algo, ela deve explicar de forma simples. Eles continuaram conversando e decidindo para onde ir agora, até que Jesse olhou para trás. A garota estava pedindo para eles a ajudarem a encontrar seus óculos. Jesse respondeu que não, já que eles estavam bem na frente dela, mas então ele decidiu ajudar e perguntou se ela tinha visão negativa. Ela respondeu com uma explicação mais complexa do que o necessário e de repente a mão dele esbarrou na dela. Envergonhado, ele pediu para ela pegar direito. Então ele parou completamente atônito. Ela se desculpou dizendo que não conseguia ver bem. Jesse não perdeu tempo e perguntou o que ela ia fazer, já que era perigoso para ela ficar sozinha, e depois perguntou se ela não queria ajuda. Ela disse que não, ela achava que estava tudo bem. Enquanto Jesse implorava para ela não recusar, Tuco estava furioso perguntando por que ele não estava indo. Ele se virou e disse que ela ia com eles. Yang ficou confusa com o que ele disse. Tuco já estava dando um olhar para ela perguntando o que diabos ela estava dizendo de novo. Jesse disse para ele pensar sobre isso. Afinal, ela sabia muito sobre os monstros e era inteligente. Tuco encarou os dois em silêncio e depois aceitou, dizendo que na verdade fazia sentido. Jesse perguntou se ela ouviu que aquilo estava decidido agora. Ela respondeu toda nervosa dizendo obrigado. A noite tinha chegado à escola. Lee estava perguntando se todos já estavam deitados e se podia apagar as luzes. Kim, de trás da bancada, perguntou se eles não podiam dormir com a luz acesa, já que estava com medo. Ele apagou a luz e disse que não. Kim disse que estava um breu ali dentro. Lee respondeu que era porque não havia janelas. Ela perguntou a Jin se ele não podia dormir do mesmo lado que ela. Ele respondeu que dormiria longe. Lee disse que estava perfeitamente bem ficando longe, então deixe-o, e depois se deitou, dizendo que esperava que tudo isso fosse um sonho, já que parecia completamente irreal. Kim estava perguntando por que ela estava dormindo naquele chão frio quando ainda ontem estava em uma cama confortável. Jin estava quieto pensando se sua mãe estava bem. Provavelmente não havia muitos monstros perto dela. Ele tinha visto 3 monstros só hoje. Se ela ficasse em casa, ficaria bem. Ele começou a se mexer, se perguntando se conseguiria sobreviver amanhã sem morrer. A imagem do primeiro monstro veio à sua mente. Mesmo se eles aguentassem, os monstros continuariam se multiplicando e a cada dia ficaria mais difícil sobreviver. Então, dia após dia, no dia seguinte a esse e daqui a uma semana, mesmo que eles aguentassem, algum dia eles iriam, quando de repente ele abriu os olhos quando alguém o chamou. Era Lee perguntando no que ele estava pensando, já que estava franzindo a testa repetidamente. Se ele fosse pensar em coisas inúteis, deveria espaçar a cabeça. Afinal, todos precisavam dormir bem para sobreviver amanhã. Jin ficou quieto, encarando-o e disse que não era isso. Ele estava pensando se o exército viria amanhã. Lee disse que sabia
sabia que ele estava mentindo. Todo mundo ficava nervoso, mas aquele cara ficaria bem. A garota então disse de repente seu nome completo, G. Soli. Lee riu da apresentação. Jin não entendeu. Kim disse que era um nome bonito. Ela disse que o garoto alto se chamava Beck e ele tinha dito que tinha 1,90. Jin se apresentou e disse que tinha 1,75, enquanto Lee perguntou por que ele tinha mencionado sua altura, mas logo depois se apresentou como Lee Shin, com 1,78. E Kim se apresentou como Euji Kim e disse que Ji podia falar normalmente com ela. Enquanto isso, Jin perguntou que horas eram. Lee respondeu que tinha desligado o telefone para economizar bateria. Kim interveio perguntando se eles não estavam com fome. Lee disse para não falar de comida ou ele morreria de fome. Kim começou a listar nomes de comidas. Lee disse que isso não o afetava. Jin, babando, começou a falar sobre carne de porco apimentada e Lee o chamou de desgraçado e depois perguntou se ele ia dormir daquele jeito. Jin respondeu que tinha um ferimento e suas costas doíam se dormisse reto. Lee olhou para o lado dizendo que definitivamente teria pesadelos hoje à noite, até que algo bateu na porta. Jin perguntou o que era aquilo. Lee disse que só tinha notado agora. Isso vinha acontecendo desde mais cedo e ele estava tentando ignorar. O problema era que estava difícil. Jin disse que não conseguiria dormir assim até ouvir alguém roncando profundamente. Kim se virou perguntando se Ji tinha dormido. Os dois olharam para ela e ficaram verdadeiramente impressionados com essa capacidade. A noite caiu e os dois seguiram o exemplo dela e dormiram rapidamente. A cena cortou para uma torneira aberta. Jin estava sentado confortavelmente no sofá. Sua mãe perguntou se ele queria uma maçã, ele recusou e a chamou para vir assistir também. Ela disse que tudo bem, mas então ele jogou sujo e disse que aquela pessoa de quem ela gostava estava na TV. Ela perguntou quem e ele respondeu aquele médico que se parecia com o pai dele. Jin a observava enquanto respondia e de repente ela se virou lentamente perguntando se deveria ir assistir com ele também. Jin se assustou com o que viu e então acordou no meio da noite. Kim estava segurando o braço dele enquanto dormia. Ele ficou completamente vermelho por estar tão perto dela. Era a primeira vez que via o rosto de uma garota de tão perto. Ele se perguntava se ele a tinha segurado ou se ela o tinha segurado enquanto dormia. Os lábios dela estavam tocando os dedos dele e então ele decidiu se virar antes que se tornasse um problema. Jin tentou se virar lentamente, mas congelou, perguntando a si mesmo por que aquilo era tão bom. E então a noite passou e amanheceu. Ji se levantou para acender a luz e mandou todos acordarem. Lee estava estalando todas as juntas do corpo. Seu corpo inteiro estava rígido. Então ele se assustou com Jin babando como um zumbi ao seu lado. Ele tinha conseguido se virar, mas não tinha dormido bem porque estava preocupado. Ji estava sentada dizendo que estava com fome e pediu para eles irem ao refeitório. Kim disse que essa foi a melhor coisa que ela já tinha dito. Lee disse que o refeitório mais próximo ficava no outro prédio e perguntou se eles realmente achavam que conseguiriam sair vivos. Ji respondeu que eles tinham que ir, a menos que quisessem morrer de fome e coisa pior. Outros sobreviventes também ficariam com fome e pegariam tudo. Então ela disse que estava planejando ir sozinha. Lee zombou dela dizendo: "Parece que a caloura está com fome." Kim o corrigiu. Jin disse que ela estava certa, mas aquilo o tinha deixado confuso. Kim perguntou se morrer pelo monstro e morrer de fome não eram a mesma coisa. Lee respondeu que de fome ela sofreria mais. Então ele disse que se fossem morrer de qualquer jeito, era melhor tentar algo e, enquanto olhava para Ji, disse que não podia deixá-la ir sozinha. Jin então respondeu que era melhor planejar a rota primeiro, definitivamente o caminho mais seguro possível. Ji respondeu que o caminho mais curto era o mais seguro e disse que eles também tinham algo a fazer antes de ir ao refeitório. Então a entrada do banheiro feminino pôde ser vista, e lá estava o corpo de Tai coberto. Jin estava abrindo a porta lentamente. Todos tinham planejado parar em uma sala de aula próxima primeiro para pegar suas mochilas. Jin perguntou se era melhor ir para uma sala diferente em vez disso. Kim respondeu: isso parecia melhor. Então a placa da sala de aula 4 veio à vista. Eles já estavam pegando as mochilas de lá, até que Kim puxou uma mochila e pediu para ele encontrar uma bonita para ela. Enquanto Lee resmungava lá atrás, Jin começou a procurar. Então o mapa da escola mostrou que o refeitório ficava no segundo prédio, no primeiro andar. Eles podiam atravessar por 3 passagens, uma em cada andar. Enquanto caminhava, ele analisava as possibilidades. Não havia razão para ir pelo terceiro andar, então iriam pelo segundo andar, onde já estavam, até que de repente havia uma garota assustada em uma sala de aula. Os dois perguntaram por que Jin tinha parado. Ele respondeu que havia alguém ali. A garota estava se desculpando sem parar. Lee disse que ela não parecia estar em nenhuma condição de conversar. Eles olharam para a garota se perguntando se era um sinal de transformação. Ji apareceu perguntando se eles não iam, então ela disse que eles não podiam fazer nada por ela agora, no máximo parar no refeitório e trazer um pedaço de pão para compartilhar. Kim disse que quase se apaixonou por ela depois disso e então voltou para Jin dizendo que eles já estavam indo. A garota tinha uma expressão estranha e começou a se arrastar em direção a ele, perguntando se ele estava indo para o refeitório. Jin começou a perguntar por que ela estava agindo daquele jeito. Ela disse que tinha deixado seu amigo no refeitório sozinho e tinha corrido e implorou para que ele o salvasse. Jin ficou quieto sem entender nada e perguntou
perguntou de que era para salvá-lo. Ela começou a gaguejar dizendo que não havia nada no refeitório, enquanto continuava dizendo para ele ir ao refeitório. Jin se virou para falar com Lee, mas depois que se virou, não havia ninguém no corredor. Então ele tentou se apressar e avisá-los rapidamente. A garota notou o que ele estava prestes a fazer e agarrou suas pernas tentando impedi-lo. Ela estava gritando para ele deixá-los ir para que seu amigo pudesse. Jin a interrompeu perguntando se ela era louca. Usando seus amigos como isca, ela disse que o deixaria ir e não se importava se algumas pessoas morressem para seu amigo viver. Ele olhou para a garota se perguntando se ela tinha perdido completamente a cabeça. Enquanto isso, os três já estavam caminhando em direção ao refeitório. Lee disse que esperava que todos os monstros tivessem ido embora ontem à noite. Kim se virou perguntando onde Jin estava. Lee se virou achando que ele estava bem atrás deles. Os dois começaram a se perguntar se deveriam voltar. Ji disse para eles se calarem. Eles estavam quase lá. Kim disse que era melhor esperar por ele. Ji disse que nesse caso eles esperariam ali e ela iria à frente para avaliar a situação. Kim tentou convencê-la a esperar apenas mais 3 minutos e então ela correu sem nenhuma razão. Ji tinha notado que aquela garota com Jin estava colapsando. Ela considerou a possibilidade de ter sido Beck, talvez realmente tivesse sido ele. Então ela correu o mais rápido que pôde e a última cena que podíamos ver era uma pessoa conectada às veias do monstro. Enquanto isso, Jin ainda estava sendo segurado por aquela garota. De repente, ele a chutou no rosto. Então ele se levantou e a garota começou a rolar de dor. Enquanto estava de costas, ele disse a ela que se algo acontecesse com seus amigos, ela estava morta. Então ela gritou que não se importava e Jin imediatamente correu de volta em direção a eles. Ji estava se aproximando daquela pessoa. Ela só conseguia ver a mão e o cabelo, então continuou correndo. De repente, Lee a parou. Ele disse para ela não se aproximar sem ter cuidado e disse que eles voltariam para a sala multiuso primeiro. Mas e se fosse Beck? Ji disse a Lee. Ela perguntou se aquela pessoa colapsando ali era Beck. Lee disse quais eram as chances com aquela personalidade. Aquele idiota provavelmente estava se escondendo em algum lugar. Bem, então ele olhou para a pessoa lá atrás. Os dois notaram que realmente se parecia com ele. Kim perguntou se deveriam fazer o mesmo da última vez com o taser. Lee perguntou o que isso mudaria, já que eles só o tinham jogado daquela vez porque estavam em pânico. Ji notou que a mão de Beck parecia normal comparada à de Tai, e aqueles tentáculos que estavam ao redor de Tai não estavam nele. Ele parecia bastante normal de distância, até que ela ficou pálida. Kim e Lee a ouviram dizer que o corpo tinha se movido. Ela disse que ele ainda estava vivo, já que sua mão estava se movendo. Lee então decidiu que se realmente fosse uma pessoa, eles não podiam simplesmente deixá-lo ali. Então Ji removeu a mão de Lee do seu ombro e disse que iria primeiro. Lee disse para ela parar de brincar e sair do caminho. Ji gaguejou pedindo para ele deixá-la. Kim interveio perguntando se ele realmente iria. Lee já estava se aproximando. Ele estava tremendo perguntando se era realmente Beck. Ele se aproximou lentamente até que a mão se contraiu quando de repente alguém veio correndo pelo corredor. Era Jin. Ele finalmente os tinha encontrado e então gritou que a operação refeitório tinha que ser suspensa por enquanto. Lee olhou para ele perguntando o que ele disse até sentir algo se movendo ao seu lado. E então o braço daquele corpo se estendeu e havia uma esfera preta em sua mão. Lee observou enquanto ela começava a se expandir e depois se espalhou em vários tentáculos. Jin congelou na frente deles. Lee tentou correr já cercado por tentáculos. Ji estava sendo envolvida por eles e Kim estava correndo em direção a Jin. Jin perguntou o que diabos estava acontecendo enquanto corria em direção a eles e então Lee disse para não se aproximar. Enquanto Jin observava Lee preso, Lee disse para ele correr primeiro. Kim e Ji estavam na mesma situação. Jin estava começando a dissociar. Tudo o que ouvia estava ecoando, uma voz em sua cabeça dizia para ajudá-los. Jin sabia que se fosse agora morreria por nada. Ele ficou ali pensando na melhor solução possível. Ele cerrou o punho. Assim que pensasse em algo, ajudaria imediatamente até que Lee o chamou. Disse que não o culparia por isso e o chamou de idiota. Jin ficou ali gaguejando, até que de repente os tentáculos puxaram Lee e então os três foram arrastados para o fundo do corredor. Jin estava suando frio. Sua mão estava estendida no ar. Tudo o que restava era a mochila de Kim e o corredor vazio sem ninguém ali. Jin disse a si mesmo que esteve prestes a salvá-los. Ele não conseguia acreditar e continuou repetindo que esteve prestes a salvá-los até que de repente aquela garota do diabo apareceu perguntando sobre seu amigo. Jin olhou para trás em silêncio e depois se lembrou de que se algo acontecesse com seus amigos ela estava morta. E então ele se virou e disse que tinha falado sério, mas ficou ali congelado enquanto aquela garota não parava de perguntar sobre seu amigo. A cena cortou para algumas escadas abaixo que levavam diretamente ao refeitório, mas um som podia ser ouvido de uma sala próxima. De repente, uma mão se ergueu e então alguém foi jogado no chão na frente da criatura. Eles começaram a tossir
cair e estavam inconscientes até que a criatura os pegou pelo pé e os ergueu diretamente em direção à sua boca. Então voltou para a garota perguntando a Jin por que ele não estava respondendo a ela. Jin estava de costas enquanto a garota o chamava de idiota e perguntava se a vez de Jinho não tinha chegado ainda, e então ele se virou pedindo para ela repetir. Ela respondeu chamando-o de idiota novamente. Jin a interrompeu dizendo que não era isso e então disse: "Vês o que ela queria dizer com isso?" e pediu para ela explicar. A cena cortou para alguém perguntando onde eles estavam, e então Lee respondendo que eles estavam na frente do refeitório. Ele se virou para Kim perguntando se ela estava bem. Ela não estava respondendo e estava de olhos fechados. Ele continuou dizendo que eles estavam perdidos até perceber que Ji tinha saído de lá e então começou a tentar se libertar dos tentáculos também. Mas de repente ele notou algo. A criatura soltou alguém no chão, ergueu a mão e a cravou no chão com toda a força. Lee ficou aterrorizado com a insanidade daquilo. A criatura então ergueu a pessoa e assim vimos a explicação de tudo o que tinha acontecido enquanto eles estavam presos. A criatura começou a absorvê-lo e então seu corpo começou a ir para dentro da esfera preta. Lee estava no canto silencioso e repetiu mais uma vez que eles estavam perdidos. Então ele olhou para a criatura se perguntando o que iria acontecer agora. Ele estava com frio, implorando para o monstro começar com Kim primeiro. E então um dos tentáculos do monstro se moveu. De repente uma mulher apareceu, gritando e sendo arrastada. Lee ficou assustado, mas ao mesmo tempo aliviado. Não era a vez dele. A mulher era a professora de Lee, gritando para ele salvá-la e que ela o pagaria de volta. Lee olhou para ela se perguntando se ela era sua professora de história. Os tentáculos se envolveram ao redor do braço da professora. Lee estava paralisado enquanto ela gritava, e então a criatura ergueu a mão. Lee estava perdendo a cabeça antes mesmo de acontecer, e então a criatura caiu com força sobre a professora. A mão dela estava estendida e tremendo, e então a criatura ergueu a mão novamente. Lee assistiu a tudo. Era uma cena horrível diante de seus olhos. Apenas um único pensamento ocupava sua mente até que a criatura cravou a mão novamente enquanto Lee continuava se perguntando se seria o próximo. E então a criatura começou a repetir a palavra Lu enquanto erguia a professora. Lee não disse uma única palavra e então a criatura a devorou. Tudo o que restava agora era Lee e Kim. Ele olhou para os dois tentáculos. Era como um jogo de apostas até que de repente ele foi puxado com toda a força e estava indo diretamente em direção à criatura até ficar cara a cara com ela. E então ele retirou tudo o que tinha dito sobre não culpar Jin por isso. A criatura começou a envolver seus braços. Jin disse para ela esperar um momento. Ele olhou para ela dizendo: "Não seria melhor ir mais devagar na comida?" E então ela começou a erguer o braço. Os olhos de Lee estavam tremendo. O punho da criatura já estava se fechando até que alguém chegou de repente. Era Jin nas escadas ao lado deles. Lee olhou para ele, dizendo para ele dar o fora. Jin estava segurando ácido sulfúrico e disse para a criatura comer aquilo e jogou em direção a ela. Ele se lembrou de que as criaturas sempre mordiam por instinto, então se algo fosse jogado em sua boca, ela morderia por reflexo até que Jin ficou frio. Os dentes pretos da criatura tinham desaparecido, o que significava que o ácido tinha passado direto. Lee ficou completamente aterrorizado, se perguntando o que aquele idiota tinha acabado de fazer. Jin começou a procurar desesperadamente por qualquer outra coisa em seus bolsos, até que a criatura moveu um de seus tentáculos e atingiu Jin com toda a força. Tudo o que Lee viu foi uma explosão massiva nas escadas. Lee estava sussurrando o nome de Jin baixinho. Jin estava no chão enquanto o tentáculo se aproximava. Ele estava gemendo, sem sentir nada. A criatura o pegou enquanto ele tossia. Jin não conseguia respirar direito, e então ela lentamente começou a trazê-lo em direção à esfera preta, e começou a repetir a mesma palavra Leu, até que a esfera começou a se expandir lentamente. A cena cortou para alguém do lado de fora da escola. Era Ji, ela tinha corrido para fora de lá. Ela parecia determinada em um local, sabendo que eles não podiam derrotar o monstro sozinhos. E se eles não podiam fazer isso, então ela olhou para a criatura na quadra e disse exatamente estas palavras: "Você vai ter que nos ajudar." Ji olhou para a criatura que ainda não tinha reagido. De repente, ela decidiu gritar, chamando aquela coisa de mandíbula. Ela ficou fria. Ela não conseguia acreditar que realmente tinha feito aquilo, mas nada tinha acontecido ali. Ela encarou-se perguntando por que aquilo não estava se movendo, afinal tinha ouvido perfeitamente antes. Ela começou a dizer que não havia tempo para isso. Antes, a criatura costumava vir toda animada, e agora, neste exato momento, não estava reagindo. Então ela começou a se perguntar se deveria se aproximar. Ela percebeu que isso diminuiria suas chances
chances de sobreviver. Então decidiu jogar algo e puxou uma moeda do bolso. Então olhou para o pulso, o cerrou e jogou a moeda com toda a força. A moeda atingiu o dedo da criatura. Dee ficou ali sem entender. A criatura ainda não estava reagindo, ela estava prestes a perder a cabeça. Não havia tempo para isso. Enquanto isso, voltamos ao momento em que Jin estava sendo arrastado. Ele continuava encarando o chão, se perguntando se era assim que iria morrer, mas disse que não e decidiu que precisava fazer algo. A esfera preta da criatura já estava se expandindo. Jin conseguiu pegar algo do bolso. Lee estava no chão gritando seu nome, e então Jin começou a derramar o outro recipiente de ácido sobre a criatura. De repente, ela começou a gritar Lu enquanto sua boca derretia. Então os tentáculos se soltaram de Lee, mas ele percebeu o que isso significava para Jin, e então ele viu Jin caindo. Lee se levantou para pegá-lo. Jin estava quase no chão até que Lee o segurou, caindo com força no chão. Ele olhou para Jin e perguntou se ele estava vivo. Lee começou a gritar com ele, dizendo que sabia que doía, mas eles tinham que sair dali. Jin abriu os olhos, chamando o nome de Lee, e depois respondeu que não conseguia sentir nada da cintura para baixo. Lee disse que então o carregaria nas costas. Jin respondeu que suas costelas estavam doendo e cada respiração parecia a morte, e disse para ele pegar Kim. Enquanto Lee olhava para Kim, respondeu para não falar bobagem e que cuidaria de tudo, mas depois percebeu que não podia carregar os dois ao mesmo tempo. Lee pensou em levar um de cada vez, mas o monstro não iria ficar ali esperando. Ele estava perdendo a cabeça, se perguntando se arrastava os dois ou deixava um para trás. Jin de repente segurou sua gravata e disse a ele que não havia tempo. Lee começou a ficar frio sem dizer nada e fechou os olhos, então disse que iria levar Kim primeiro e depois voltaria por ele. Ele jurou a Jin que voltaria e disse para ele continuar vivo se não quisesse morrer. Jin riu do que ele disse e mandou ele ir. Lee disparou em direção a Kim. Ele correu perguntando se ela podia ouvi-lo e disse que podia carregá-la enquanto corria. A criatura ainda estava quieta. Lee continuou indo em frente carregando Kim até que a criatura notou o movimento. Lee estava de costas para ela naquele momento. De repente, um dos tentáculos foi em direção a Lee e estava prestes a tocar suas costas, quando de repente alguém puxou uma tesoura e a cravou no tentáculo. A criatura que estava olhando para frente então olhou para baixo. Jin olhou para ela, dizendo que para o que ela deveria estar olhando era para ele, e que agora eram só os dois, e então trouxe o taser em direção ao tentáculo dela. Ela começou a erguer o braço. Jin ficou pálido. Não estava funcionando, e então tudo ao seu redor congelou e a criatura bateu com força no chão e depois começou a erguê-lo. Jin estava bem na frente da boca dela até que a criatura viu o recipiente de ácido rolando e então ficou quieta e jogou Jin longe, e ele bateu nas escadas com toda a força. Ele ficou quieto sem demonstrar nada. Seus olhos se moviam lentamente. Ele olhou para a criatura enquanto tudo começava a escurecer. E assim ele concluiu que nunca teria imaginado isso. Sua visão começou a embaçar e então tudo ficou escuro. Enquanto estava tudo escuro, ele disse que estava um breu, como quando a energia acaba. E então o vimos se perguntando que diabos era aquilo. Ele continuava perguntando o que era para fazer ali. Tudo estava congelando até que ele parou para notar algo. Tudo estava escuro e frio e ele estava sozinho, murmurando para si mesmo. E então ele se lembrou da garota ficando pálida e da outra implorando para alguém aquecê-las. Jin começou a suar frio, percebendo o que era aquilo. E então vimos Jin no chão, pálido com olhos escuros, o que significava que a esfera preta que o atingiu não foi um golpe mortal, mas uma semente de infecção. Jin-Gyu jaz nas escadas, a infecção o consumindo. Enquanto aceita seu destino, sua mente se acelera com o pensamento aterrorizante de seu corpo se contorcendo em um monstro, assim como os outros estudantes que foram consumidos por essa transformação horrível. Uma mudança que o forçaria a se voltar contra seus próprios amigos e matá-los. O puro horror dessa possibilidade o domina enquanto ele encara as próprias mãos, tendo flashbacks dos rostos das mesmas pessoas que seria forçado a caçar. Uma determinação desesperada se endurece em seus olhos. Ele absolutamente tem que parar isso agora, mas se pergunta freneticamente se existe alguma maneira de deter o processo de monstruosização. De repente, uma percepção o atinge. Houve uma pessoa que não se transformou totalmente. Relembrando o corpo de Choi Taiwan, que morreu mas nunca se tornou uma besta gigantesca, Jin-Gyu força sua consciência desbotada a se concentrar, tentando entender como isso foi possível. Procurando a diferença-chave que separava Taiwan de todos os outros, uma nova teoria se forma em sua mente. Talvez não fosse que Taiwan resistiu a se tornar um monstro, mas que algo totalmente diferente tinha impedido a mudança final. Ele conclui que Taiwan não pôde terminar de se transformar porque já estava morto. Em sua consciência desbotada, Jin-Gyu percebe que a única maneira de não se tornar um monstro é morrer antes que a transformação se complete. Uma conclusão sombria, mas lógica. Essa verdade aterrorizante se estabelece. Ele deve se sacrificar para salvar seus amigos, mas um som estranho ecoa através da escuridão, puxando-o de volta da beira do abismo. Ele volta à realidade, chocado ao se ver ainda vivo apesar da infecção. Seu corpo parecendo pesado
chocado e estranho enquanto ele colapsa no chão corrompido. Com seu último suspiro, ele aceita seu destino, pronto para morrer por seus amigos. Quando ele sente a esfera preta agora alojada em sua cabeça, seus pensamentos desaparecendo. De repente, uma criatura grotesca se lança por trás, cravando os dentes em seu ombro, e a infecção explode através de seu corpo, contorcendo seu braço em uma garra monstruosa. Em outro lugar, a garota que não conseguiu chamar a atenção da besta pisa no campo, caminhando diretamente em direção ao monstro massivo, finalmente capturando seu olhar. Uma onda de medo a atinge, mas ela fica aliviada por ele estar finalmente olhando em sua direção. No entanto, a criatura permanece perturbadoramente imóvel, forçando-a a chegar ainda mais perto para provocá-la. Ela olha de volta para a escola, preocupada por ter ido longe demais para levá-lo ao seu alvo. Essa garota começa a duvidar de seu plano, temendo que seus amigos já estejam perdidos, mas ela espanta os pensamentos sombrios, recusando-se a se render ao desespero, fortalecendo-se com o conhecimento de que, se falhar, todos morrem. De repente, a criatura massiva no campo solta um rugido aterrorizante e uma onda de arrependimento instantâneo a lava. Percebendo que isso foi um grande erro, enquanto dá um único passo hesitante para trás da ameaça que se aproxima, essa besta se lança pelo ar, pousando com força explosiva bem diante dela, enviando-a para um estado de puro pânico. Não preparada mentalmente para o ataque, ela se joga para o lado, bem no momento em que o monstro se choca contra o local que ela acabou de ocupar, batendo no chão com força e deslizando pela grama pela força de seu mergulho, olhando para trás em pura incredulidade por ter conseguido de alguma forma esquivar do ataque com o monstro temporariamente encoberto por uma nuvem de poeira. Ela sabe que esta é sua única chance. Sua mão massiva é mostrada cravada profundamente nos degraus de concreto despedaçados, deixando a criatura momentaneamente atordoada e confusa por sua própria investida poderosa, tendo esmagado completamente seu caminho através da frente do prédio da escola. Essa garota no campo olha para trás confusa, se perguntando o que acabou de acontecer. Ela espera que a besta esteja presa nos escombros, incapaz de perseguir, mas sua expressão aterrorizada revela que ela ainda tem que atraí-la para ainda mais longe. Criando coragem, ela se vira para correr novamente, determinada a completar sua missão, bem no momento em que as mãos massivas da criatura começam a se libertar dos escombros. Um projétil repentino disparando da nuvem de poeira a faz congelar em choque. Paralisada na pista de corrida, ela só consegue encarar o novo horror que se aproxima enquanto um monstro totalmente diferente, semelhante a uma aranha, emerge dos escombros da escola. Sua mente gira em incredulidade, totalmente despreparada para este segundo atacante, enquanto a nova besta se prepara para lançar uma esfera preta de sua cabeça. Enquanto isso, a criatura grotesca dentro da escola forma um orbe escuro semelhante, seu braço monstruoso pulsando enquanto a energia se condensa em suas garras. Agora segurando a esfera de destruição concluída em suas garras alienígenas, ela se prepara para trás com um movimento poderoso, mirando no corredor corrompido, e arremessa a esfera com força incrível em direção a uma janela no final do corredor. De dentro da escola, um tentáculo carnudo despedaça uma janela, disparando para o campo aberto, sua mão grotesca segurando uma esfera preta familiar, a semente de infecção. O olhar dessa criatura se fixa em um estudante solitário correndo por um beco próximo, enquanto em outro lugar, Jingyu luta com Yugji, decidindo que deve escondê-la em um armazém. De repente, uma boca com presas aparece, soltando um rosnado baixo e ameaçador para sua nova presa, e o estudante alvo colapsa no chão, sua mão corrompida caindo sem forças. Sua consciência é mergulhada em um vazio, encarando a avassaladora esfera preta. De joelhos, a infecção já se espalhando, ele entende o que está acontecendo com ele.